Evangelho de Mateus 5,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. O que significa abirrogar? Anular, desfazer. O Senhor Jesus, ele não veio desfazer o Antigo Testamento e não veio desfazer a obra dos profetas, mas ele veio cumprir a palavra do Senhor, ele veio cumprir o Evangelho. Há um livro que diz que é a Bíblia que o Senhor Jesus lia. Ele lia o Antigo Testamento. Irmãos, o Senhor não veio anular nada. Ele veio cumprir, ele veio provar e mostrar que era possível cumprir a lei, mesmo com a dificuldade que a própria lei tinha e estabelecia. Ele provou que era possível cumprir cumprindo. E depois que ele cumpriu, na medida que ele ia cumprindo, ele ia simplificando. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que era necessário uma simplificação. Por exemplo, havia um ritual enorme para curar um leproso, com sangue, faz isso, faz aquilo, um texto todo, e o Senhor Jesus, ele simplificou, através do uso da fé, dizendo, quero, seja limpo, e purificou um leproso. Purificou leprosos que clamaram, estavam distantes, mas clamaram, confiando que o Senhor poderia fazer alguma coisa, demonstrar uma certa fé, e o Senhor o curou, mesmo sabendo que 9 deles seriam ingratos. Então o Senhor, ele veio cumprindo e simplificando. E hoje, nós não precisamos recorrer ao cumprimento da lei do Antigo Testamento, porque nós temos hoje o privilégio de ter os evangelhos e as cartas que completam o Novo Testamento. Tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, ele é repetido e confirmado e simplificado no Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, é válido ainda, Os exemplos, os ensinamentos, a maneira de Deus agir, o que nós devemos fazer, mas é claro que foi simplificado, pelo Novo Testamento. Ou seja, você não pode ficar concentrado única e exclusivamente no Novo Testamento. Não, eu só leio o Novo Testamento, eu só cumpro. Não, irmão, não descarte os grandes exemplos de ação do poder de Deus do Antigo Testamento. Quantas ações lindas do nosso Deus, quanta manifestação do poder de Deus, nós temos visto. Quantos ensinamentos tem e que se prolongam ao longo do Novo Testamento. Eu tenho por mim que uma pregação abençoada, bendita, ela é complementada. Quando é pregado o Velho Testamento, ele é complementada com o Novo, e quando é pregado o Novo, ele é complementado com o Velho. Ou seja, assim como o Senhor Jesus, não anule a lei, não anule o Velho Testamento. É claro que é difícil cumpri-lo, mas cumpra o Antigo sempre buscando referências e ensinamentos do Antigo Testamento. E o Senhor deixa bem claro aqui que ele não veio destruir, porque o Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus na vida dos homens que escreveram, e é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdadeira e não falha. Então não havia necessidade de anular e fazer tudo de novo, porque Deus não falha, Deus complementa, Deus completa, e ele completou as Escrituras Sagradas, juntando o Velho com os Evangelhos, com as cartas, formando aí o Novo Testamento. Então a palavra de Deus, ela tem que ser buscada no entendimento inteiro, por completo. Vejam, por exemplo, Isaías falou tanto sobre o Senhor Jesus, foi usado por Deus.
E quantos exemplos de curas, de milagres, de maravilhas que o nosso Deus fez e fará. Fará diferente, não repetirá, mas usará o mesmo poder, com os mesmos objetivos: abençoar as vidas, converter pessoas. Ou seja, o objetivo de Deus não muda. O objetivo de Deus é nos abençoar, nos dar vida abundante e vida eterna. Esse é o objetivo de Deus. Entenda, irmãos? Deus, ele não trabalha 24 horas por dia para os anjos. Ele trabalha para nós. Deus criou esse mundo, não foi para os anjos, foi para nós. Os anjos têm lá a sua parte diante do Senhor, mas tudo que Deus faz é para nos abençoar. Isso que a gente tem que ter em mente. E muitas vezes, quando Deus não faz, também é para nos abençoar. Entenda, porque se Ele fizesse, não seria o momento e as consequências não seriam aquelas que Ele espera e que muitas vezes nós nem sequer tomamos conhecimento. Então é importante isso. O Senhor Jesus, ele não veio anular a lei, os profetas. Ele veio cumprir a lei e confirmar aquilo que foi dito pela boca dos profetas. E aqui no versículo 18 diz: porque em verdade vos digo que... Vejam aqui, irmãos, essa frase do Senhor Jesus, nós já falamos a respeito dela, né? Por que o Senhor Jesus dizia, porque em verdade vos digo? Em verdade vos digo. O que é a verdade? A tua palavra é verdade. Então, tudo que o Senhor Jesus falava era em concordância com a palavra. Por isso ele diz, em verdade vos digo, de acordo com a palavra vos digo. Isso significa, em verdade vos digo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmãos, entendam, a palavra de Deus é imutável. Não pode ser tirado um jota e não pode ser tirado um tio, não pode ser acrescentado um jota e nem pode ser acrescentado um tio. A palavra de Deus não precisa de correção. A palavra de Deus não precisa de revisão. A palavra de Deus não precisa de uma nova edição. A palavra de Deus é completa, é perfeita, porque Deus sempre faz tudo perfeito. Então ela não precisa de mudança até o fim dos tempos, né? Então o Senhor diz aqui que sem que tudo seja cumprido, vai chegar um dia que toda a palavra vai ser cumprida, inclusive Apocalipse. Aí nesse dia as coisas mudarão, mas até lá não nos compete a ficar especulando o que virá depois, o que virá no final dos tempos. O que nos compete é guardar os mandamentos, conhecê-los, crer neles ao ponto de obedecê-los. E isso vai trazer bênção para as nossas vidas e vai fazer com que se cumpram os propósitos de Deus, os objetivos abençoadores de Deus nas nossas vidas e nos nossos familiares. Então, irmãos, tem pessoas que querem acrescentar um J na palavra de Deus. Tem pessoas que querem acrescentar um tio na palavra de Deus. Tem pessoas que querem mudar a palavra de Deus, adaptar a palavra de Deus. Estamos no século 21 e a palavra foi escrita há milhares de anos atrás. Precisa nada. É o homem que precisa se corrigir e não a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, irmãos. E tem alguns espertalhões que estão numa prática contrária à palavra, estão no pecado, estão no erro, não querem se converter, não querem mudar, porque conversão é mudança, e querem mudar a palavra, querem adaptar a palavra ao seu comportamento, ao seu pecado, ou seja, espertalhões, né? Pessoas que pensam que enganam a Deus. Irmãos, isso é terrível, irmãos, porque essas pessoas demonstram que não creem na palavra de Deus.
Nós temos que crer na palavra de Deus de uma maneira inquestionável. E como é que se crê na palavra de Deus? Chegando à conclusão que ela é perfeita, né? Que ela é corretíssima e que nós devemos nos corrigir segundo aquilo que ela estabelece e não tentar trazer revelações, distorcer a palavra para se adaptar a erros e pecados nossos. Irmãos, é muito comum. Irmãos, não existe aqui aquilo que existe na justiça dos homens. Na justiça dos homens há juristas e há advogados que tentam buscar brechas na lei, tentam distorcer às vezes a lei, mudar às vezes a lei para ganhar a sua causa. Com o Evangelho não. O Evangelho é imutável, nós que devemos mudar e não o Evangelho que deve ser mudado. Então, que nada seja acrescentado e que nada seja tirado da lei, né? A lei, digamos aqui, Velho Testamento e agora para nós também o Novo Testamento. E temos que ser sabedores que aqui diz, sem que tudo seja cumprido, ou seja, tudo vai se cumprir. Porque se a palavra é verdade, tudo aquilo que ela estabelece vai se cumprir. Versículo 19 diz, qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, se você quer ser maior para Deus, maior no reino dos céus, além de cumprir, você deve ensinar. Está escrito aqui, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E agora, aquele que violar, aquele que transgredir a palavra do Senhor e ainda ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que erram e ensinam o errado. Irmãos, infelizmente há muitas portas largas que querem agradar pessoas, que violam os mandamentos do Senhor, né? E ensinam as pessoas de uma maneira errada. Não é só a vida dele, a vida de outros também. Esse será chamado o reino dos céus. Então, Deus já tinha previsto isso. Então, se alerte a isso. Fique firme no ensinamento simples e correto da palavra do Senhor. Amém? Porque muitas vezes as pessoas violam em busca dos seus interesses. E muitas vezes as pessoas ensinam também de acordo com seus interesses e não segundo os propósitos de Deus. É grande responsabilidade do homem e da mulher de Deus, porque além de cumprir, ele tem que ensinar aquilo que está escrito, está escrito, está escrito, e nada além daquilo. Eu não posso chegar aqui e começar a pregar coisas que sejam agradáveis, mas que conflitem com a palavra de Deus. Eu vou dar conta da minha conduta e dos ensinamentos que eu tenho passado, porque não é só a minha vida que vai ser perdida, é a vida daqueles que creram no meu ensinamento, que também terão a sua vida perdida. Entenda, irmãos, isso é fundamental. Fundamental você saber aquilo que você está ouvindo. Irmãos, medita naquilo que você está ouvindo. Por que tem muita gente sendo enganada hoje em dia? Porque são pessoas que aceitam sem usar a inteligência, sem usar o raciocínio. Elas vão aceitam a idolatria, porque era uma tradição. Não questionam, não raciocinam. Espera aí, esse negócio aqui não pode fazer nada por mim. Nem sequer se mexer ele pode. Então ficam aceitando. Não, pegaram uma certa coisa lá e fizeram daquilo um Deus, fizeram daquilo uma deusa. Não, isso eu não aceito. Tem que usar inteligência, irmão, porque senão você vai ficar engolindo ensinamento errado. E tem que ser usado inteligente em todos os lugares, aqui inclusive, e principalmente na igreja evangélica hoje, porque tem muito joio no meio do trigo, pessoal. E você tem que ter, você não pode ser dirigido
como uma boiada, irmãos, sem raciocinar. Não, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Mas para que eu tenho que fazer isso? Aonde está isso na palavra? Né? Como o Senhor Jesus fazia? O Senhor Jesus pregava assim? O Senhor Jesus ensinava assim? O Senhor Jesus mandou que se pregasse assim, ensinasse assim? Os apóstolos faziam assim? Então por que eu vou fazer? Tem que usar inteligência, irmãos, porque tem muita gente hoje se corrompendo e ensinando coisas erradas. Ou seja, ensinando para que as pessoas se corrompam também. E às vezes até legaliza a situação dele. Entende, irmão? Tem alguma coisa errada aí. Nós sabemos que do lado de lá, daqueles que não creem no Senhor, eles estão errados. Sabemos, porque eles não têm a palavra de Deus, o cumprimento fiel da palavra de Deus como doutrina da sua vida, né? Mas no nosso meio, a gente tem que ter esse discernimento, irmão. Tem alguma coisa errada, irmão, né? Quando você vê disputa entre placas, briga entre placas, tem alguma coisa errada, né? Quem é que está ensinando o Evangelho? Quem que está fazendo a vontade de Deus e quem não está fazendo? Tem que ter esse discernimento, irmãos. Porque senão você vai chegar diante do Senhor e vai falar: Senhor, eu fiz isso. O Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o cristão, ele tem que ser um cristão, ele não pode ficar engolindo tudo, irmão. Toda mensagem que você ouvir, mesmo aqui, medite sobre ela, reflita sobre ela, né? Busque, e muitas vezes Deus vai até enriquecer mais a revelação, o ensinamento na sua mente, né? E vai te dar o discernimento para que você veja que não, peraí, tem alguma coisa incoerente aqui, né? Tem alguma coisa aqui que está conflitando com a palavra, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Nós devemos ter essa inteligência. Deus deu inteligência para que nós o utilizemos, mas que não sejamos guiados e direcionados como gado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Tem que fazer se estiver escrito, se estiver na palavra. Entende, irmãos? Tem que ter esse discernimento. Às vezes eu vejo pessoas até boas, irmão, crendo em cada besteira, irmão, crendo em cada... E às vezes no fundo ela acha: mas não tem alguma coisa, mas como todo mundo faz, eu vou também. Não, tem que parar com isso, irmãos. Tem que parar com isso e tem que usar inteligência e saber se o ensinamento que você está recebendo é um ensinamento à luz da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho por mim que uma pregação que enriquece as nossas vidas é aquela que é feita sobre versículo por versículo, capítulo por capítulo da Bíblia. E não aquela pregação que alguém lê um texto, é claro que tem vários tipos, e depois a pessoa fica 1 hora falando, ela começa falando de coração, termina falando de caminhão, ou seja, vai divagando, vai dispersando, né? Foge do foco. O foco qual que é? É a palavra. Nós temos que buscar a revelação da palavra do Senhor. Qual o propósito de Deus quando estabeleceu isso, quando escreveu, como escreveu isso? E através do propósito de Deus, nós vamos ser abençoados. Porque a palavra de Deus, ela vem, ela volta, mas ela nunca volta vazia, porque ela sai com um propósito. E ela sempre volta com um propósito atingido que o Senhor a destinou. Versículo 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, não vai entrar no reino dos céus, não será salvo quem não der um exemplo melhor do que o exemplo de ímpios, ou seja, escribas e fariseus. Entende, irmãos? Tem muito crente aí que está dando mau exemplo, não vai entrar no reino dos céus. E tem muito não crente que até tem uma conduta moral melhor do que os crentes. Ou seja, obedecem às leis, obedecem aos mandamentos do Senhor mais do que os crentes. Irmão, tem pessoas, irmãos, que têm uma conduta, são poucas, principalmente no nosso país, são muito poucas, que têm uma conduta moral excelente, irmãos. E tem muito crente escandalizando, né, fazendo aquilo que alguns ímpios não fazem.
Então, se a nossa justiça, se a nossa obediência, se o nosso comportamento não for melhor do que de certos ímpios, não entraremos no reino dos céus. Ou seja, nós temos que ter uma diferença, aquela diferença que há entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Entendam? Então, nós temos que ter uma conduta irrepreensível, né? É claro que nós somos falhos, mas quando falhar, arrependa-se, peça perdão e prossiga. Não fique com um complexo de culpa também, né? Então, entendam, o mundo está de olho em nós, irmãos? Está procurando falhas para poder justificar o erro deles. Então, nós temos que estar atento a isso. Tem que dar um bom exemplo através da nossa conduta. Como disse a sunamita a respeito de Eliseu, ou eu vejo aquele homem que é um santo homem de Deus. As pessoas têm que reconhecer que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, né? E que a sua conduta... O crente que fica escandalizando, discutindo, brigando, querendo forra, irmão, está pior que o ímpio, irmão, né? Não aprendeu nada, ainda não se converteu. Versículo 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, né, desprezível, né, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Irmãos, o que diz isso daqui? Que você não pode se ficar com raiva, com ira, sem motivo. Está dizendo aqui, vejam, sem motivo aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, ficar irado contra o seu irmão, será réu de juízo. Mas esse motivo é justo ou não é justo? Irmãos, o que esse versículo diz, que não é só matar. Às vezes você não mata fisicamente, mas você mata mentalmente alguém, espiritualmente alguém, né? Através de palavras. Tem palavras, irmão, que podem gerar a morte. Então, cuidado, irmãos. Cuidado para não dizer desprezível, louco. Ou seja, um cristão, ele tem que bem dizer, não, ele está nessa situação, né? Mas ele está influenciado por Satanás. Ele não é desprezível, ele não é louco, ele não é isso. Ele pode estar nessa condição. Ele pode estar na condição de louco. Ele pode estar na condição de bandido, né? Ele pode estar na condição de criminoso. Mas ele foi criado por Deus, né? Ele está lá porque está influenciado por Satanás. E quando for liberto, não estará mais lá. Entenda, irmãos, as nossas palavras têm que ser palavras para bem dizer e não para maldizer, para abençoar e não amaldiçoar. Porque é muito fácil agir como o mundo age. Não, ele é bandido, ele é criminoso, ele é desprezível, ele é louco, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele é uma criatura de Deus influenciada pelo inimigo. Ele está bandido, ele está louco, mas quando estiver liberto, não estará mais nessa condição. Entendam? Há uma diferença entre aquilo que é a pessoa e aquela situação que está a pessoa. Entendam? A pessoa, nós somos criaturas, nós somos filhos de Deus, as criaturas de Deus, e Deus não faz tranqueira, Deus não faz coisa ruim. As pessoas que foram contaminadas, foram influenciadas pelo mundo, pela multidão, por Satanás, pelos demônios, e fazem coisas terríveis, abomináveis. Entendam? Mas essas pessoas têm que ser alcançadas pelo Evangelho, porque são as que mais necessitam, porque elas estão na mão de Satanás. A gente não pode assinar um recibo para o diabo e falar, não, essa pessoa não tem jeito, o diabo fica com ela, não. Todos têm jeito.
Porque o poder de Deus pode mudar toda e qualquer situação. Quem crê nisso, diga amém. Então entenda, irmãos, é por isso que esses versículos diz, né, que antigamente diria só matar a pessoa, mas matar uma pessoa, muitas vezes é anular a pessoa, é desprezar a pessoa, é amaldiçoar a pessoa, maldizer a pessoa. Então, sem motivo, se você ficar com raiva do irmão, você será réu de juízo. E se você falar mal, né, se falar desprezível, louco, será réu. Entende? Você vai ser julgado por isso. Né? Você vai ser acusado. O que é o réu? É aquela pessoa que está sendo acusada por um delito, que está sendo acusada por ter feito alguma coisa errada. Então nós seremos acusados, não que seremos condenados em função disso, mas seremos acusados em função disso. Entenda, irmãos, que nós não sejamos réus em função disso. Irmãos, isso é muito importante, porque há um hábito de maldizer as pessoas, porque elas estão fazendo coisas erradas. Ela está numa situação assim, mas ela não é assim, porque não foi assim que Deus a criou. Né? Ela foi influenciada, ela foi contaminada pelo mundo, pelo inimigo. Então, é isso que nos chama a atenção. Então, bendiga, né? Principalmente a pessoa que está no erro, bendito, né? Que Deus te abençoe, que você seja bendita, que você seja transformado por Deus, porque você está precisando, né? Você está precisando ser transformado por Deus. E não só falar maldito, amaldiçoado, louco, isso e aquilo. É o que ensina aqui, irmão. É difícil, mas é o ensinamento do Senhor Jesus, são palavras do Senhor no Sermão da Montanha. E aqui no versículo 23 e 24, isso daqui também é muito importante. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Primeiro, irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é muito importante. A oferta não tem valor se você tiver pendências com os irmãos. Por quê, irmãos? Porque seria muito cômodo para uma pessoa que está cheia de pendências, mágoas, desacordos, falta de perdão, dívidas com outras pessoas, apresentar oferta para Deus para ser abençoada. Entendam, irmãos? E tem pessoas que fazem isso. Trazem grandes ofertas para compensar os seus pecados, para compensar as suas falhas, compensar as suas pendências com outras pessoas. Primeiro, acerte a sua situação. Irmão, não tem enganação com Deus, irmão. Não tem. Não tem manipulação com Deus. Irmão, se tem alguma coisa errada contra alguém, acerte, irmão. E não tente compensar, não tente justificar, não tente trazer uma grande oferta, fazer isso. Não, vou ser um obreiro na casa do Senhor e vou passar o dia todo na igreja, todos os dias, e não se acerta com o irmão, irmão. Irmão, Deus não quer hipocrisia. Tem pendência, acerta. Irmão, pequei contra ti, me perdoe. Ou mesmo uma pessoa que pecou contra você, fala, eu te perdoo, né? E te abençoo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, perdoar e ser perdoado, né? Então, muitas vezes você tem que pedir perdão, muitas vezes você tem que perdoar alguém, tomar iniciativa, irmão. Depois você apresenta a sua oferta, depois você vem servir ao Senhor. Porque seria muito cômodo, a pessoa erra à vontade, faz o que bem quer, e se ela tem recurso, ela vem, traz uma oferta e encobre tudo, irmãos. Não, expiação de pecados com o Cordeiro é no Antigo Testamento, irmãos. Agora é confissão de pecados e pedido de perdão ao Senhor, arrependimento. Entende? Tem pessoas, irmãos, que têm, irmão, talvez você seja um uma dessas pessoas, tem uma magoazinha com alguém lá no passado. Ô, irmão, tira isso, irmão, está contaminando o seu coração, está impedindo que o seu coração seja todo para Deus. Entenda? Tem uma magoazinha lá com aquela pessoa
que te fez o mal lá em 1990 e não sei quando, 1980 e não sei quando. Esqueça, irmãos. Lance no mar do esquecimento, perdoe a pessoa. Se você foi o causador da falha, peça perdão, irmãos. Quantas vezes eu já pedi perdão para pessoas que eu achei que não tive uma boa, vamos dizer assim, conduta, né? Não falei palavras que deveriam ser ditas, né? Então, muitas vezes por falta de entendimento, né? Muitas vezes, sabe por quê? Orgulho, irmão, soberba, né? Não dá o braço a torcer. Então a pessoa fala, não vou pedir perdão e não vou perdoar, não quer dar o braço a torcer, irmão. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai torcer seu braço. Irmão. Então, acerte-se com as pessoas. Não, está perdoado em nome de Jesus, eu te peço perdão, eu te perdoo, e acabou, irmãos. Isso não significa, irmãos, que tem muita gente que confunde as coisas, né? Perdoar e continuar andando com a pessoa. Isso é duas coisas distintas. Perdoar, irmãos, é você anular uma causa, um erro, uma falha, liberar perdão sobre a pessoa, mas não significa que você tem que se aliar a ela de novo, não. Isso não tem relação. Se for necessário, se for da vontade de Deus, sim. Mas tem que perdoar, irmãos. O perdão, você não precisa continuar a convivência, a amizade, seria bom que continuasse. O que a palavra ordena é que você tenha paz com todos. O que a palavra ordena é que você perdoe, né? 490 vezes por dia. Mas a palavra não fala para você, perdoe e continue andando com ele. Perdoe e continue se associando a ele. Perdoe, não. São duas coisas distintas, né? É claro que você tem que perdoar, mas se é uma pessoa que está acrescentando mal, está sendo usada pelo inimigo, irmãos, deixa para lá. Agora o perdão, a dívida, o acerto tem que ser feito. Não adianta tentar encobrir e trazer a sua oferta. O Senhor falou, deixa a sua oferta, né? Vai primeiro reconciliar com o teu irmão, peça perdão, perdoe, se acerte com ele e depois venha apresentar a sua oferta, né? Então, esse é o ensinamento. Agora, sempre perdoando, sempre pedindo perdão, mas não necessariamente continuar andando. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, irmão. Olha, eu te perdoo tal, mas eu não quero mais andar contigo, não. Eu não quero mais essa aliança. Eu não quero mais essa sociedade. Eu não quero mais isso. Entendam, irmão? Porque tem pessoas que estão no erro, permanecem no erro, e nós vamos perdoá-las. Mas não vamos andar com ela. Isso não significa andar de braço dado com ela, não. Tá? Então, tem duas coisas distintas aí. Então, irmãos, a sua oferta, ela vai ter valor se você zerar nas suas pendências, né? E com as pessoas, e depois apresentar a sua oferta. Porque o que acontece? Uma coisa que algumas pessoas fazem que está errado, né? Elas fazem, até com uma boa intenção, fazem dívidas para trazer oferta na igreja. Uma vez eu vi um testemunho, uma pessoa que disse que fez um empréstimo no banco para trazer oferta na igreja. Sabe o que o Senhor diz? Se acerta primeiro com o banco, depois apresenta a sua oferta. Irmãos. Então, é claro que cada um, se a pessoa tem um entendimento de, não, isso daí já está acertado com o banco, eu vou pagar as parcelas, tal, mas não é bem isso que ensina a palavra. Os recursos que Deus te deu, 10% pertence ao Senhor. E os recursos que Deus te deu, você separa a oferta para o Senhor. Mas isso não significa que você tem que fazer dívida para trazer a oferta. Sabe por quê? Porque a palavra diz lá em Romanos capítulo 13, Romanos 13,
Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Uma vez ouvi uma pregação, veja, você tem que ter o discernimento, uma pregação equivocada de um pastor, dizendo: não, irmão, você tem que fazer dívida, quem não faz dívida, quem não faz empréstimo não cresce e não prospera, não sei o que lá, totalmente desfocada da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus não diz: não devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros. Nós somos eternos devedores de amor, porque recebemos tanto amor que o nosso saldo de amor está negativo. Nós devemos amar mais a Deus, amar mais o próximo, né? Para estar equilibrando o nosso saldo, nosso balanço de amor. Agora, a ninguém devais coisa alguma. Evite dívida, irmão. Evite, né? Ficar devendo. Evite, irmãos, né? Ah, mas eu preciso comprar uma casa e não tem outro jeito, eu tenho que financiar. Tudo bem, é um caso diferente, extraordinário, porque o valor de um imóvel é elevado, né? Se a pessoa for esperar para juntar o dinheiro, o imóvel dobra de valor e o dinheiro não dobra de valor, né? É um caso, mas aí você não está devendo, você contratou fez um contrato de compra e venda e você acertou de estar efetuando pagamentos com um certo tempo, né? Mensalmente, seja que for. Dívida é se você atrasar a prestação, aí você fica com a dívida. Mas se você estiver cumprindo em dia, você não está devendo, você acordou uma venda parcelada. Agora, ficar devendo dívida, irmão, sem estar, vamos dizer assim, sem estar contratado, sem estar num contrato, evita, irmãos. A ninguém devais coisa alguma, irmão, né? Nós pregamos a respeito de foco, de objetivo durante essa semana. Você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um objetivo que você estabeleceu, se submeteu a Deus, e você tem que focar nesse objetivo, porque o diabo vai fazer de tudo para te dispersar desse objetivo, né? Ele vai querer te levar para lá, querer te levar para cá, E nós estávamos falando, irmãos, sobre pessoas que se metem em dívidas porque elas estão desfocadas do seu objetivo. Ou seja, ela gasta com um monte de coisa que não é o objetivo dela. E nós até citamos um exemplo das meninas, né, que compram por compulsão. O que é compulsão? A pessoa vai comprando, mas sem precisar das coisas. Ela viu aquilo, vem aquela tentação, né, na mente dela, ela vai lá e compra. Ela saiu para comprar alguma coisa. O objetivo dela era bem claro. Mas ela foi dispersada. E é com as vitrines. Ela foi dispersada com os mostruários. E acaba comprando por compulsão. Não por necessidade e não por objetivo, né? Mas porque ela viu e foi tentada na sua mente e acaba comprando. Aí fica com 500 pares de sapato lá, que 480 não usa, né? Porque comprou desnecessário, se meteu em dívida desnecessariamente, né? E essa, vamos dizer assim, essa tirada de foco é uma estratégia do supermercado. Você pode ver que aqueles produtos que mais são necessários para a população fica lá no fundo. Até você chegar no fundo, você passou por um monte de tentação. E às vezes você pega as tentações, porque você perdeu o foco, irmão. O seu foco lá era comprar leite, o leite está lá no fundo, né? E aí, até chegar lá no fundo, um monte de dispersão, e você pegando um monte de dispersão, né? E muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa sai de lá sem o leite. Irmãos, perdeu o foco, né? Esqueceu o objetivo, foi disperso, compra por compulsão. E o que acontece? Vive endividado, vive com dívida. Por quê? Porque não gastou de acordo com aquilo que recebe. Muitas coisas foram supérfluas, desnecessárias, para atender uma tentação mental, né?
Então fala, ó Deus, manda mais recursos. Para quê, irmão? Para fazer mais dívida? Né? Então entendam, Deus abomina desperdício. Então foca nos seus objetivos. Não, vou lá para comprar isso, aquilo e só. Se tiver aquilo lá, talvez eu pegue, talvez não pegue. Mas não chega lá, tem um monte de coisa. Pega tudo, pega coisas desnecessárias, e aí reclama que está faltando dinheiro, que está em dívida e que está aquilo. Irmão, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Evite ficar devendo, foque nos seus objetivos, né? Não compre supérfluo só por causa da tentação. E às vezes compra coisa. Irmão, eu sou, vamos dizer assim, testemunha viva. Quantas coisas eu comprei sem necessidade? Uma vez eu comprei uma tal de fritadora de batata, né? Irmão, usei uma vez só aquele negócio, gastei um dinheirão, né? O nome acho que era Fritanela. Alguém já ouviu falar disso? E aí eu comprei aquilo, usei uma vez só, eu falei, poxa vida, né? Então fiz uma dívida, uma coisa totalmente desnecessária, né? Porque não ficava bom, né? Fica bom só na propaganda, né? Na propaganda, aqueles negócios para emagrecer, fazer exercício, tudo funciona, né? Na hora que você compra, você fala, não é bem isso daí não. Por quê, irmão? Você é elevado, às vezes você não precisa, e você perde o foco, você é dispersado a consumir coisas que você não precisa. Entende, irmão? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, diz a palavra do Senhor. Cuidado com as dívidas aí. Não faça dívida para trazer oferta, não, irmãos. Aquilo que Deus te deu, você vai honrá-lo e vai trazer a sua oferta, vai trazer o seu dízimo. Mas fazer dívida para... Não, irmãos. Não faça dívida por nada, a não ser aquela dívida contratada, que o valor é alto, não tem como pagar à vista. Vai comprar aí um imóvel, muitas vezes é necessário você fazer um financiamento, mas aí você não está devendo, né? Você fica devendo se você atrasar a prestação, aí você está devendo. Mas se você cumprir o contrato, você não está devendo. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor.